Olá pessoal, meu nome é Marcelo Valdir Monteiro, sou advogado criminalista e leciono em cursos preparatórios para a carreira jurídica há mais de 20 anos. E ao longo deste tempo, nós estamos acompanhando toda a evolução do exame de ordem e sabemos como é importante resolver as provas anteriores para você ter êxito no seu exame de ordem. Por isso esse nosso projeto aqui no canal do YouTube, para que nós possamos ajudá-lo no seu tão sonhado objetivo de aprovação no exame de ordem. Nós vamos resolver as questões de forma clara, de forma objetiva, fazendo a apresentação das questões e da resposta, explicando para que você entenda definitivamente o direito penal e possa ter êxito na prova da OAB. Na aula de hoje, nós vamos resolver o exame 31 da OAB, as questões de direito penal. Lembrando que em direito penal são 6 questões que o examinador faz. Então, vamos resolver estas questões. Antes da resolução, vou colocar aí todos os meus contatos, não é? As minhas redes sociais, para que vocês possam melhor interagir. Eu estou à disposição de vocês. Tem o e-mail, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, aqui o nosso canal do YouTube, eu tenho um site também. Então fiquem à disposição para entrar em contato, na medida do possível eu vou respondendo o mais rápido que conseguir e vamos em frente. Na aula de hoje, então, vamos resolver o exame 31 da prova da OAB, que foi aplicado no dia 9 de fevereiro de 2020, foi o último exame antes da pandemia. Esse exame teve aí a sua segunda fase adiada por várias vezes devido à pandemia do coronavírus, situação muito triste que atingiu o mundo inteiro. Mas vida que segue, então vamos lá nos preparar para a prova da OAB, resolvendo as questões anteriores de direito penal. Eu estou com a prova branca de direito penal e na prova branca a questão número 58 era a primeira questão de direito penal. E vocês podem acompanhar comigo na tela. Estou fazendo a projeção da questão, que dizia o seguinte: Caio, funcionário público, Antônio, empresário, Ricardo, comerciante e Vitor, adolescente. Pessoal, quando vocês estão fazendo a prova, é muito importante vocês grifarem as informações mais relevantes que constam no enunciado da questão. Então, grifa ali o nome, né, das pessoas que o examinador está trazendo, a característica. Então o examinador está dizendo, olha, um é funcionário público, outro é adolescente. E de forma recorrente se reuniram de maneira estruturalmente ordenada e com clara divisão de tarefas. Inclusive Antônio figurando como líder, com o objetivo de organizarem a prática de diversos delitos de falsidade ideológica de documento particular. E aí o examinador traz para você a informação que a falsidade ideológica de documento particular está previsto no artigo 299 do Código Penal, com pena de 1 a 3 anos de reclusão e multa. Apesar de o objetivo ser a falsificação de documentos particulares, Caio utilizava-se da sua função pública para obter as informações a serem inseridas de forma falsa na documentação. Descobertos os fatos, Caio, Ricardo e Antônio foram denunciados, devidamente processados e condenados como incursos nas sanções do artigo 2º da Lei 12.850 de 2013, constituir organização criminosa, sendo reconhecidas as causas de aumento em razão do envolvimento de funcionário público e em razão do envolvimento de adolescente. A Antônio foi ainda agravada a pena diante da posição de liderança. Constituído nos autos apenas para a defesa dos interesses de Antônio, o advogado, em sede de recurso, sob o ponto de vista técnico,
de acordo com as previsões legais, deverá requerer. Muito bem, antes de nós analisarmos as alternativas, é importante nós lembrarmos aqui nessa questão a diferença de associação criminosa para organização criminosa. Então eu coloquei aqui a redação do artigo 288 para vocês acompanharem. Artigo 288 do Código Penal. Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Reclusão de 1 a 3 anos e aumenta-se a pena da metade se a associação é armada ou se houver participação de criança ou de adolescente. Muito bem. Já a Lei de Organização Criminosa é a Lei 12.850 de 2013, que inclusive alterou o artigo 288, antigamente se chamava o artigo 288 quadrilha ou bando, né? Hoje se chama associação criminosa. E essa lei trouxe um crime próprio também, não é? Então diz o artigo 1º que essa lei define organização criminosa e dispõe sobre investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. Pois bem, o que é então uma organização criminosa? A Lei 12.850 trouxe a definição do que é organização criminosa. E aí o candidato, para responder esta pergunta, precisaria saber qual é a definição de organização criminosa. E vejam que essa definição está expressa no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 12.850. Estabelece que considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas. Opa, foi isso que o examinador disse. Eu grifei ali as questões importantes e grifei isso, não é? 4 pessoas, estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas. Então, até aqui, nós temos uma organização criminosa. Só que o legislador continua ainda trazendo outros requisitos para organização criminosa. Ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direto ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, e aqui vem o erro, não é? O que o legislador, o examinador de ordem tentou induzir o candidato a erro. Vejam, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. O examinador colocou que os agentes eles estavam associados para a prática de um crime cuja pena máxima era 3 anos, não é? Foi isso que o examinador disse, olha ali, ó, prática de diversos delitos de falsidade ideológica. E ele coloca, inclusive, a pena 1 a 3 anos. Portanto, não caracteriza a organização criminosa. Ok? Vamos lá verificar, então, o que o advogado poderia fazer. Vejam as alternativas. Desclassificação para o crime de associação criminosa previsto no Código Penal, antigo bando ou quadrilha. Exato, essa é a alternativa correta. É isto que o advogado deveria pedir neste caso. Lembrando que a associação criminosa que está prevista no artigo 288 do Código Penal, ela exige a associação de 3 ou mais pessoas para a prática de qualquer crime, independente da pena. Já a organização criminosa exige a associação de 4 ou mais pessoas, e dentre outros requisitos, para crimes com pena maior que 4 anos. Coloquei aqui em azul para vocês. Então vejam que não dá para sustentar que havia uma organização criminosa. Portanto, o advogado deveria pleitear a desclassificação para o crime de associação criminosa. Esta é a alternativa correta. Letra A de aprovado. Vamos só repassar as outras alternativas para ver o que está errado. Letra B dizia afastamento da causa de aumento em razão do envolvimento de adolescente diante da ausência de previsão legal. Não, nós temos sim uma previsão legal.
O artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 12.850 diz que a pena é aumentada de 1/6 a 2/3 se há participação de criança ou de adolescente. Então estava errada essa letra B. A letra C, afastamento da causa de aumento em razão da presença de funcionário público, tendo em vista que Antônio não é funcionário público e nem equiparado, devendo a majorante ser restrita a Caio. Não, mais uma vez, o artigo 2º, parágrafo 4º, inciso 2, prevê expressamente que se houver o concurso de funcionário público, haverá o aumento de pena de 1/6 a 2/3. Então também está errada esta alternativa. E a letra D de dado diz que afastamento da agravante pelo fato de Antônio ser comandante da organização criminosa, uma vez que tal incremento da pena não está prevista na Lei 12.850. Está previsto sim. Nós temos ali no artigo 2º, parágrafo 3º da lei, que a pena é agravada se ele exerce o comando. E aqui está dizendo expressamente que ele era o comandante da organização criminosa. Se ele era o comandante da organização criminosa, ele terá sim este aumento de pena. Ok? Então, a alternativa correta é a letra A, desclassificação para o crime de associação criminosa. A segunda questão de direito penal do exame 31 da prova da OAB dizia o seguinte: Maria, em uma loja de departamento, apresentou roupas no valor de R$ 1.200 ao caixa. Então vamos lá, R$ 1.200 é um valor significativo, mais que um salário mínimo, buscando efetuar o pagamento por meio de um cheque de terceira pessoa, inclusive assinando como se fosse a titular da conta. Na ocasião, não foi exigido qualquer documento de identidade. Todavia, o caixa da loja desconfiou de seu nervosismo no preenchimento do cheque, apesar da assinatura perfeita, e consultou o banco sacado, constatando que aquele documento constava como furtado, ou seja, o talonário de cheque havia sido furtado. Assim, Maria foi presa em flagrante naquele momento e posteriormente denunciada pelos crimes de estelionato e falsificação de documento público em concurso material. Então vamos lá grifando, os itens importantes. Confirmados os fatos, o advogado de Maria, no momento das alegações finais, sob o ponto de vista técnico, deverá buscar o reconhecimento. E aí o examinador coloca as alternativas, as 4 alternativas. Bom, para responder esta questão, o candidato primeiro precisa saber o que é concurso material, concurso formal e crime continuado. Então, lembrando que no concurso material você tem mais de uma conduta, mais de um resultado. No concurso formal você tem uma única conduta e obtém 2 ou mais resultados. E o crime continuado ocorre quando há condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução do delito. E, além disso, o candidato precisava conhecer a súmula 17 do STJ. A súmula 17 do STJ, ela prevê que quando o falso se exaure, ou seja, quando ele se esgota, se encerra no estelionato, só houve o falso, só houve a falsificação para se conseguir chegar no estelionato. Não há maiores potencialidades lesivas, será por este absorvido, ou seja, o agente não vai responder pelo crime de falso, o agente só responde pelo crime de estelionato. O crime meio foi o falso, o crime fim foi o estelionato. Portanto, não há concurso de crimes neste caso. Houve um único crime, que foi o crime de estelionato. É o que se extrai da súmula 17 do STJ. Vamos lá para as alternativas. A letra A prevê, o advogado então deve buscar o quê? Reconhecimento do concurso formal? Não teve concurso formal de crimes. A letra B também fala concurso formal. Não, também está errado. Não houve aí estelionato consumado e falsificação de documento público ou estelionato tentado e falsificação de documento particular. Não. Nós tivemos crime único.
Então, afastada essas duas alternativas, nos resta a letra C e a letra D. A letra C diz crime único de estelionato na forma consumada, afastando-se o concurso de crimes. Ora, houve vantagem, o caixa percebeu, não é, pelo nervosismo da Maria, que estava preenchendo o talonário de cheques, e consultou e constatou que o cheque era furtado. Então não houve a consumação do crime de estelionato. Houve o crime de estelionato na forma tentada. Lembram-se da tentativa, artigo 14 do Código Penal, inciso 2, quando o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Neste caso, a Maria, ela tentou sim, não é, obter uma vantagem ilícita, mas não consumou porque o caixa percebeu que tinha alguma coisa errada. Então nós não temos um crime de estelionato consumado, mas sim um crime de estelionato na forma tentada. E afasta-se, portanto, o concurso de crimes. Logo, a alternativa correta é a letra D de dado. Ok? Vamos lá para a terceira questão de direito penal. Terceira questão, que na prova branca era número 60, diz o seguinte: durante uma reunião de condomínio, Paulo, com o ânimos de ofender a honra objetiva do condômino Arthur, funcionário público, mesmo sabendo que o ofendido foi absolvido daquela imputação por decisão transitada em julgado, afirmou que Arthur não tem condições morais para conviver naquele prédio, porquanto se apropriara de dinheiro do condomínio, quando exercia a função de síndico. Vejam, neste caso, o Paulo ele está atribuindo ao Arthur um fato específico. Não é? Está dizendo que o Arthur se apropriou de dinheiro do condomínio no período em que ele era síndico. Inconformado com ofensa à sua honra, Arthur ofereceu queixa-crime em face de Paulo. Crime contra a honra somente se processa mediante queixa. É ação penal privada. Imputando-lhe a prática de crime de calúnia. Calúnia justamente porque refere-se a um fato previsto como crime. Preocupado com as consequências de seu ato após ser regularmente citado, Paulo procura você, como advogado, para assistência técnica. Considerando apenas as informações expostas, você deverá esclarecer que a conduta de Paulo configura crime de... Antes de nós vermos as opções, precisamos então relembrar os crimes contra a honra. Nós temos lá no Código Penal, artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, tratando dos crimes contra a honra. A calúnia, ela implica na imputação falsa de um fato previsto como crime. Ofende a honra objetiva do agente. Honra objetiva é que os outros pensam a meu respeito. O que os outros vão pensar a meu respeito. Isso é o crime de calúnia. Então, lembrando, precisa ser um fato específico e um fato criminoso. E esse fato precisa ser falso. Aí você está diante do crime de calúnia. A difamação prevê um fato ofensivo à reputação do agente. Pouco importa se esse fato é verdadeiro ou não. É um fato ofensivo, caracteriza o crime de difamação, que também protege a honra objetiva, o que os outros vão pensar a meu respeito. E o crime de injúria é diferente. O crime de injúria ofende a honra subjetiva, o conceito que o próprio agente tem de si próprio. Então, no crime de injúria, se ofende a necessidade, não é, da ofensa, da dignidade ou do decoro. Então você não pode ficar falando mal dos outros, porque caracteriza em tese o crime de injúria. Muito bem, relembrada aí estas questões dos crimes contra a honra, vamos ver as alternativas que o examinador nos dá. Primeiro ele coloca ali, olha, houve crime de difamação, não de calúnia, cabendo exceção da verdade por parte de Paulo. Não, gente, está se atribuindo um fato definido como crime. Então não é difamação.
Letra B, injúria, não de calúnia, de modo que não cabe exceção da verdade por parte de Paulo. Não é injúria, não é uma qualidade negativa, está se atribuindo um fato criminoso a alguém. E a letra C, calúnia efetivamente imputado, não cabendo exceção da verdade por parte de Paulo. Essa é a alternativa correta. Por que essa é a alternativa correta? Não só porque se trata do crime de calúnia, né, se imputa falsamente um crime a alguém, mas o examinador coloca, não cabe exceção da verdade. Exceção da verdade, professor, o que é isso? Provar que o que você disse é verdade, que realmente a pessoa cometeu o crime. Neste caso, não cabe exceção da verdade, porque no enunciado o examinador diz que já houve a absolvição. O agente já tinha sido absolvido desse suposto crime. E aí, o artigo 138, parágrafo 3º, ele diz que cabe a exceção da verdade, salvo, e vejam o inciso 3º, se o crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. E neste caso, o examinador ele coloca essa informação. Eu grifei ali em amarelo. O ofendido foi absolvido daquela imputação por decisão transitada em julgado. Se ele já foi absolvido, não cabe exceção da verdade, conforme estabelecido no artigo 138, parágrafo 3º, inciso 3º do Código Penal. A alternativa correta, a letra C. A letra D dizia calúnia efetivamente imputado, opa, tá certo, calúnia, sendo possível o oferecimento da exceção da verdade? Não, não cabe a exceção da verdade neste caso, justamente porque já houve absolvição daquela imputação que lhe havia sido feita. Ok? Vamos lá para a outra questão, a questão número 61 da prova branca do exame 31 da primeira fase da OAB, que foi aplicada em fevereiro de 2020. A questão diz o seguinte: inconformado por estar desempregado, Lúcio resolve se embriagar. Quando se encontrava no interior do coletivo retornando para casa, ele verifica que o passageiro sentado à sua frente estava dormindo. Então, uma informação importante aqui, não é, gente? O passageiro à sua frente, ele estava dormindo. E o telefone celular deste estava solto em seu bolso. Aproveitando-se da situação, Lúcio subtrai o aparelho sem ser notado pelo lesado, que continuava dormindo profundamente. Ao tentar sair do coletivo, Lúcio foi interpelado por outro passageiro que assistiu ao ocorrido, iniciando-se uma grande confusão que fez com que o lesado acordasse e verificasse que seu aparelho fora subtraído. Após denúncia pelo crime de furto, qualificado pela destreza e regular processamento do feito, Lúcio foi condenado nos termos da denúncia, sendo ainda aplicada a agravante da embriaguez pré-ordenada, já que Lúcio teria se embriagado dolosamente. Considerando apenas as informações expostas e que os fatos foram confirmados, o advogado de Lúcio, no momento da apresentação de recurso de apelação, poderá requerer. Pessoal, antes de vermos as opções, as alternativas, não é? Precisamos relembrar aí algumas questões lá da parte geral e também da parte especial, não é? Primeiro, a embriaguez. A embriaguez afasta a imputabilidade penal? Vejam, o artigo 28 do Código Penal, ele diz que a embriaguez não exclui a imputabilidade penal. Portanto, o agente vai sim responder pelo crime de furto. Não é porque ele estava embriagado que ele será isento de pena. Somente será isento de pena se a embriaguez fosse voluntária ou culposa. Neste caso, o examinador diz que ele bebeu dolosamente, ele bebeu propositalmente, ele quis beber. Portanto, não é embriaguez voluntária ou culposa e, consequentemente,
não será excluída a imputabilidade penal. Só vai ser isento de pena também se essa embriaguez voluntária ou culposa é decorrente de caso fortuito ou força maior. E será reduzida de 1 a 2/3 também se for de caso fortuito ou força maior, o que não era o caso. Lembrando que se fala aqui na questão em destreza, né? Destreza é alguma habilidade especial do agente. Nesse caso não tinha habilidade especial nenhuma. A vítima estava dormindo e o agente foi lá e pegou o telefone celular, né? Então não há que se falar também em destreza. E em situação agravante, a embriaguez é uma situação agravante? A embriaguez é sim uma situação agravante, conforme está estabelecido no artigo 61 do Código Penal, na letra L, o estado de embriaguez pré-ordenada. Mas embriaguez pré-ordenada é aquela situação onde o agente bebe propositalmente para criar coragem para cometer o crime. Então ele não tem coragem de cometer o crime e ele acaba bebendo para ocorrer aquele afrouxamento dos freios morais e cria coragem para cometer o crime. Foi esse o caso do problema? Não, não foi esse o caso do problema. O sujeito bebeu porque quis, estava no ônibus, e aí lá no ônibus ele viu o telefone celular pendurado da vítima e falou, vou pegar esse telefone celular, não é? Mas ele não bebeu para ter coragem para pegar o telefone celular. Por isso não se fala em agravante neste caso. Feitas estas considerações, vamos para as alternativas. A letra A diz: reconhecimento da causa de diminuição de pena diante da redução da capacidade em razão da sua embriaguez. Pera lá, mas a embriaguez foi decorrente de caso fortuito ou força maior? Não, então não vai ter redução de pena, não é? Não afastamento da qualificadora da destreza. Qual foi a destreza do agente? Ele não colocou a vítima para dormir, não é? Então, vai sim ser afastada a destreza. Letra B. A desclassificação para o crime de furto simples, mas não o afastamento da agravante da embriaguez pré-ordenada. Pera lá, ele bebeu para cometer o crime? Não, ele bebeu porque ele quis beber. E aí depois, no coletivo, ele viu o telefone da vítima pendurado, a vítima dormindo, resolveu furtá-la. Mas não será aplicada esta agravante. Letra C. A desclassificação para o crime de furto simples, exato, não teve nenhuma causa de aumento de pena ou qualificadora, e o afastamento da agravante, não devendo a embriaguez do autor do fato interferir na tipificação da conduta ou na dosimetria da pena. Exato, está correta esta letra C. Por quê? Trata-se aí de caso de furto simples e o afastamento da agravante. Lembrem-se daquela teoria da actio libera in causa. Quando o agente estava são, ele era imputável, por isso a ele será atribuída a responsabilidade penal. Alternativa correta, letra C. A letra D, absolvição diante da ausência de culpabilidade em razão da embriaguez completa. Não, gente, ele estava embriagado, mas uma embriaguez voluntária e, portanto, não afasta a culpabilidade. Ele tem, sim, culpabilidade e vai responder pelo fato. Ok? Vamos lá para a questão número 62 da prova branca do exame 31 da prova da OAB. Yuri foi denunciado pela suposta prática de crime de estupro qualificado em razão da idade da vítima, porque teria praticado conjunção carnal contra a vontade de Luana, de 15 anos, mediante emprego de grave ameaça. No curso da instrução, Luana mudou sua versão e afirmou que, na realidade, havia consentido na prática do ato sexual, sendo a informação confirmada por Yuri em seu interrogatório. Considerando apenas as informações expostas no momento de apresentar alegações finais, a defesa técnica de Yuri deverá pugnar por sua absolvição, sob o fundamento de que o consentimento da suposta vítima, na hipótese, funciona como
Esse consentimento em crimes sexuais, pessoal, ele funciona como o quê? É isso que o examinador está querendo saber. Vejam, a Luana, ela era maior de 14 anos de idade. Nós temos o crime de estupro de vulnerável quando a vítima é menor de 14 anos de idade. Neste caso, a vítima tinha 15 anos. E não houve violência ou grave ameaça. Houve o consentimento na conjunção carnal. Então, o Yuri pegou, transou lá com a Luana, com o consentimento dela, ela confirma que houve o seu consentimento e, portanto, não há crime. Só que aí a gente precisa lembrar da teoria geral do crime. O que é crime? Você tem uma discussão lá da teoria bipartida, da teoria tripartida, mas isso não vem ao caso nesta questão, não é? Por quê? Nós temos que crime é um fato típico, ilícito e culpável. Ou crime é um fato típico ilícito e a culpabilidade é um pressuposto para a aplicação da pena. Houve conduta, resultado, nexo de causalidade, mas faltou o que neste caso, pessoal? Faltou tipicidade. O fato precisa se encaixar como uma luva na descrição em abstrato do tipo penal. E a descrição em abstrato do crime de estupro, do artigo 213 do Código Penal, exige que o fato seja praticado mediante violência ou grave ameaça. Não teve violência, não teve grave ameaça, houve consentimento da vítima, embora ela tivesse 15 anos de idade, menor de 18, não é? Mas maior de 14 anos. Maior de 14 anos pode ter relações sexuais. Se for consentida, pode, não há crime. Nós temos aí uma situação de atipicidade. Não há, neste caso, a tipicidade. O fato não se encaixa como uma luva na descrição em abstrato do tipo penal. O fato praticado pelo agente não se encaixa no artigo 213 do Código Penal. Por quê? Porque não houve violência ou grave ameaça. Então, faltou tipicidade. Faltou tipicidade, não tem fato típico, não tem crime e, consequentemente, não tem fato punível. Vamos lá verificar as opções, então, do examinador. Letra A, causa supralegal de exclusão da ilicitude. Não, gente, a ilicitude, você tem a legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito e pode até ter o consentimento do ofendido, como causa supralegal de exclusão da ilicitude. Mas, neste caso, afeta a tipicidade, nesse caso aqui da questão, né, apresentada pelo examinador de ordem, você não tem tipicidade. Então, nem chego a analisar essa questão da ilicitude. Causa legal de exclusão da ilicitude, também não é exclusão da ilicitude. Nesse caso, você não tem crime. Por quê? Ausência de fato típico. Não está previsto na lei. Não há crime sem lei anterior que defina. Eu preciso de uma lei definindo a situação criminosa. E a situação, neste caso, apresentada pelo examinador, não é crime. Letra C. Fundamento para reconhecimento da atipicidade da conduta. Exato. Não há tipicidade neste caso. Então, a letra correta é a letra C. A letra D, causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Não se analisa aqui esses elementos, imputabilidade, potencial consciência da ilicitude ou exigibilidade de conduta diversa. O que faltou foi tipicidade. Portanto, a alternativa correta, a letra C. Ok? Questão número 63. Diz o seguinte: André, nascido em 21 de novembro de 2001. Pessoal, quando o examinador de ordem colocar data na prova, grifa essa data, circula essa data, porque provavelmente é uma informação importante. Nasceu em 21 de novembro de 2001, adquiriu de Francisco em 18 de novembro de 2019 grande quantidade de droga com o fim de vendê-la aos convidados de seu aniversário que seria celebrado no dia 24 de novembro de 2019. Imediatamente após a compra, guardou a droga no armário de seu quarto. Em 23 de novembro de 2019, a partir de uma denúncia anônima e munidos do respectivo mandado de busca e apreensão, deferido judicialmente, policiais compareceram à residência de André, onde encontraram e apreenderam a droga que era por ele armazenada.
De imediato, a mãe de André entrou em contato com o advogado da família. Considerando apenas as informações expostas na delegacia, o advogado de André deverá esclarecer à família que André penalmente será considerado. Aí temos as alternativas. Antes de verificarmos as alternativas, vamos ver algumas informações importantes. Primeiro, André nasceu em 21 de novembro de 2001. Pois bem, adquiriu a droga em 18 de novembro de 2019. Portanto, quando ele adquiriu a droga, ele tinha 17 anos de idade, ok? Só que as drogas foram apreendidas em 23 de novembro de 2019. Vejam que no dia 23 de novembro, o André já tinha completado 18 anos. Ou seja, ele já era imputável para o direito penal. Ele já tem responsabilidade criminal. Ah, professor, mas espera lá. Quando ele adquiriu a droga, ele era menor de idade. E o Código Penal, no artigo 4º, adota a teoria da atividade, não é? O momento da ação ou da omissão. Ele era menor de idade, portanto ele não responde criminalmente? Cuidado! Realmente, nós temos o artigo 4º do Código Penal que traz a teoria da atividade em relação ao tempo do crime. No entanto, vejam que o examinador diz que o André guardou a droga no armário de seu quarto. Deixou a droga guardada lá. Então nós temos aqui um crime permanente. Enquanto a droga estiver lá, o crime ainda está se consumando. O mesmo seria, por exemplo, no caso do crime de extorsão mediante sequestro. Enquanto a vítima estivesse no cativeiro, o crime ainda está se consumando. Portanto, quando André completou 18 anos, ele ainda tinha droga guardada. Portanto, ele vai responder perante a justiça criminal como maior de idade. Ok? Vamos lá para as alternativas. Então, guardar a droga no armário é crime permanente, né? Portanto, André é imputável. Vamos lá para as alternativas. Primeiro, a letra A fala é inimputável. Não, ele não é inimputável, ele é imputável. Tá? Por quê? Porque ele já era maior de 18 anos quando a polícia fez a apreensão da droga. A polícia fez a apreensão quando ele já tinha completado 18 anos. Letra B, inimputável, também não é inimputável, não é? Letra C, imputável, opa, tá certo. Podendo responder pelo delito de tráfico de drogas, mesmo adotando o Código Penal teoria da atividade para definir o momento do crime. Sim, está correta esta alternativa, por quê? Porque em crimes permanentes, a consumação se prolonga no tempo. Por isso, o André vai sim responder pelo crime de tráfico de drogas. Imputável, podendo responder pelo delito de associação para o tráfico, e o Código Penal adota a teoria do resultado. Código Penal, ele não adota a teoria do resultado para definir o momento do crime. O Código Penal até adota, sim, a teoria do resultado, mas em outro momento, não para o momento do crime. O tempo do crime, o momento do crime, o Código Penal adota a teoria da atividade. Ok? Então, por isso, estaria errada esta letra D. A alternativa correta é a letra C. Ok? Muito bem. Eram estas as questões, então, que nós tínhamos de direito penal no exame 31 da prova da OAB. E com isso nós encerramos aí essa análise. Coloco mais uma vez para vocês à disposição as minhas redes sociais, os meus contatos. Agradeço bastante o acompanhamento de vocês aqui no meu canal do YouTube. Peço para que vocês compartilhem com seus colegas de sala, com seus amigos que estão prestando o exame de ordem ou que estão querendo prestar a prova da OAB. Por quê? Fazer questões anteriores é a melhor forma de se estudar para a prova da ordem. Então, façam essas provas anteriores, acompanhem estes vídeos onde eu estou resolvendo as questões. Eu vou resolver as questões de direito penal, processo penal e direito constitucional.
Eu já gravei um vídeo resolvendo as questões do exame 31 de Direito Constitucional e vou gravar ainda um vídeo com as questões de processo penal desse exame 31. Então acompanhem, curtam, cliquem ali no sininho para seguir e tem também no meu Instagram bastante informações atualizadas, não é? Lá no @MarceloValdir, onde vocês podem obter mais informações, ok? Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham êxito na prova da OAB e, havendo qualquer dúvida, qualquer problema e tendo sugestões também, não é? De vídeos, sugestões de temas para que nós possamos fazer as nossas lives lá no Instagram ou gravar aqui no YouTube alguma aula específica, nós estamos à disposição. É só entrar em contato comigo, que será uma enorme satisfação ouvi-los, ok? Muito obrigado e até um próximo vídeo. Um forte abraço, pessoal!